Neste vídeo, nós vamos criar a página inicial da nossa loja online. Veja que o Rails já está rodando. Para criar essa página inicial, nós vamos precisar criar um controller que vai responder às requisições dessa página. E também vamos precisar criar uma view que representa a formatação dessa página inicial. Por enquanto, a gente não vai criar models, a gente vai criar uma página estática. O comando para a gente criar esse controller, já com a view, é esse aqui. O nosso controller se chama Store, loja, né, em português, e a nossa view vai ser renderizada numa action chamada index, que é a página inicial da loja, é o que a gente quer simbolizar aqui. O controller, eu não falei isso no vídeo de MVC, mas dentro dele existem actions. Então o mesmo controller, no caso Store, poderia ter diversas páginas sob sua responsabilidade. Por exemplo, a index vai ser a página inicial, mas eu poderia ter uma página, por exemplo, chamada search, que seria a página de busca, que também está sob a responsabilidade desse controller. Ou uma página chamada product, que representa a página de um produto, que também estaria sob a responsabilidade desse controller. Mas por enquanto ele vai ter apenas a página inicial, index. Então vamos gerar esse controller no Rails. Eu vou criar um terminal novo, porque esse daqui eu vou deixar para ficar rodando o próprio Rails. Nesse terminal novo eu vou entrar na aplicação e eu vou rodar aquele comando. O comando então é generate, usando esse comando do Rails, né? Generate um controller, aí o nome do controller que é Store. Em geral a gente sempre deixa a primeira letra maiúscula e o nome da action, caso a gente já queira que ele crie alguma. Poderia nem ter isso daqui, mas a gente já quer que ele crie a página inicial. Aí esse comando, ele criou pra gente alguns arquivos. Ele criou esse daqui, o app/controllers/storeController. Até vou abrir ele aqui pra gente dar uma olhadinha. Ele herda, é uma classe, essa storeController, que herda de applicationController, que é o controller padrão do Rails, que tem tudo que a aplicação precisa para ser um controller de fato. E esse controller já vai ter uma action, que no caso é um método da classe, index, que vai representar a página inicial. Ele também cria uma rota dentro do route, chamada store/index. Vamos dar uma olhadinha. No arquivo routes, ele adicionou essa linha aqui, store/index. Então, se eu acessar minha aplicação em store/index, vamos fazer aqui, ele já deveria mostrar pra gente alguma coisa relativa a esse controller e essa action que a gente acabou de criar. Então ele criou aqui, ele está falando pra gente assim, a gente acessou o controller store com a action index, e esse arquivo está em app/views/store/index.html.rb. A gente já vai chegar lá. Bom, aí ele criou a pasta app/views/store, criou esse arquivo que estava referenciado lá naquele HTML que a gente acabou de ver. Ele criou um helper. Helper em Rails a gente não vai usar nesses vídeos aqui, mas eles são conjuntos de funções que a gente pode chamar diretamente da view. Então sempre que a gente precisa fazer uma coisinha um pouquinho mais complexa lá na view, a gente cria um método aqui em algum helper, por exemplo store helper, e a gente pode chamar lá na view esse método, mas nesse caso a gente não vai precisar. Aí ele também criou esse arquivo aqui, app/assets/javascript/store.js, e esse outro, app/assets/stylesheets/store.scss. Então vamos lá. Esse arquivo aqui, a ideia dele é concentrar tudo que for de JavaScript, que essa página for precisar, a página inicial, a gente concentraria nesse arquivo store.js. E da mesma forma, tudo que fosse de estilos, a gente concentraria nesse outro arquivo aqui. Já eu vou mostrar para vocês alguns estilos que eu vou colocar nessa página e eu vou explicar o que é esse SCSS que está aqui. Isso daqui se refere a um arquivo Sass.
Ele é bem parecido mesmo com o CSS, mas ele dá mais poder para a gente criar CSS. E aí eu vou mostrar alguns exemplos do que eu estou falando daqui a pouquinho. Bom, vamos continuar. Então aqui a gente está conseguindo abrir em /store/index a nossa aplicação, a página inicial. Mas por enquanto ela está bem ruim, não tem nada de relevante nessa página. Então a gente vai alterar aquele arquivo, que é uma view, né, a visualização dessa página. A gente vai colocar aqui, conheça nossos produtos, por exemplo. E eu vou remover essa linha aqui. Aí só vamos ver se isso daqui realmente está funcionando. Eu vou dar um refresh aqui nessa página, vou atualizar ela. Bom, apareceu aqui o que a gente colocou, conheça nossos produtos. Vou até olhar o HTML dela e olha só, tá aqui o que a gente modificou lá naquele arquivo, conheça nossos produtos. Mas também tá diversas outras coisas aqui. Tem um HTML relativamente grande já sendo renderizado aqui e a gente nem modificou isso. Não é mágica, tá? Existe um arquivo que a gente chama de template da aplicação, que é esse application HTML/RB dentro de layouts, que já vai renderizar várias coisas pra gente. E aí, olha só, tem aqui body e /body. Dentro das chaves dessas tags body do HTML, ele chama essa função yield. Essa função, por sua vez, vai renderizar esse conteúdo aqui. Bom, então é o seguinte, a gente acabou de criar esse controller da Store e agora a gente vai personalizar um pouquinho mais esse index que é a página inicial que está aparecendo aqui, e a gente vai renderizar de fato alguns produtos aqui nessa página. Bom, a gente vai olhar aqui nesse commit de personalização da página inicial o que foi alterado, porque a gente vai construir uma página inicial para a nossa loja mais robusta do que essa que está aparecendo aqui, é claro. Para essa página fazer sentido, a gente precisa de produtos. Eu vou dar uma olhadinha aqui no controller. Eu vou abrir esse arquivo aqui. Ok. Veja que assim, essa alteração criou um array, uma lista, com diversos produtos representados por hashes. Então assim, o primeiro produto, ele tem aqui uma categoria telefones, ele tem um título chamado iPhone 7, 32 GB, tem um preço de R$ 3.500 e tem uma imagem que representa esse produto. Eu vou abrir aqui ela só para a gente ver o que é. Tem essa imagem aqui. Essa daqui é uma imagem livre de direitos autorais. Esse site aqui, Pixabay, tem diversas imagens gratuitas que você pode usar sem necessidade de atribuição ou pagar pela imagem, tá? Então assim, a gente criou cerca de 20 produtos aqui e colocou nessa variável @products. Vou fazer isso daqui na nossa aplicação também. Então dentro de index a gente está criando todos esses produtos e eu vou salvar. Agora essa variável @products deve estar disponível para essa minha view de index. A gente consegue acessar ela e imprimir coisas em Rails usando essa tag aqui dentro do nosso html.rb, dentro desse arquivo. Eu vou mostrar, por exemplo, para vocês o tamanho dessa minha lista. Então essa variável fica disponível para view, porque foi criada na action index, certo? E eu vou mostrar para vocês o tamanho desses produtos aqui, da quantidade de produtos que a gente tem. Então a gente tem 20 de fato aqui. Uma outra coisa que a gente pode fazer é uma outra tag, não tem o igual dessa vez. A gente consegue iterar por cada um dos produtos usando um código Ruby aqui, e a gente pode imprimir o nome de cada um dos produtos. Vamos tirar isso aqui. Lembra que quando for para imprimir a gente já põe a tag menor, porcentagem e o igual aqui.
Opa, só antes de mudar aqui para outra aba, isso aqui não é um método, como é um hash, a gente acessa assim, certo? Então vamos lá. Aí a gente pode ver que todos os produtos foram renderizados aqui, os nomes deles, né? Existe um shuffle aqui nessa função. Na hora de criar essa lista, a gente aplica um shuffle. Esse shuffle mistura os itens dessa lista. Então é por isso que na hora que eu fico recarregando essa página, a ordem dos produtos muda. Como é uma página inicial, a gente não quer que ela seja totalmente estática, que não tenha muitas alterações. A gente quer que ela, de fato, sofra algumas alterações, por menores que sejam. Certo? Bom, nossa página está nascendo, mas ainda falta bastante coisa. A próxima coisa que eu vou fazer é mexer um pouco nos estilos dessa nossa aplicação. O que acontece? Eu vou modificar o HTML template básico dessa aplicação, que é aquele application.html.rb que a gente já viu, e depois vou alterar o index.html. Esse application.html, que é esse arquivo aqui inclusive, ele é o layout base de todas as páginas dessa loja. Então ele já tem que refletir, por exemplo, tem que ter um logo, tem que ter um header, tem que ter um menu, tem que ter um footer, tem que ter algumas coisas comuns para todas as páginas dessa aplicação, certo? Então a gente vai modificar esse arquivo. E a gente vai usar um framework chamado Bootstrap. Bootstrap é um framework de estilos que permite que você construa rapidamente páginas na internet que funcionam em diversos navegadores diferentes e que já tem suporte para diversos componentes. Então, por exemplo, se eu quiser criar uma barra de navegação, eu consigo criar isso facilmente. Se eu quiser, por exemplo, vamos ver alguma outra coisa, criar labels, por exemplo, desse tipo aqui, basta eu colocar um código desse tipo aqui que vai entrar na hora lá na minha página. Então, o Bootstrap é uma ferramenta de estilos que a gente pode usar, eu vou mostrar como usar, e que facilita muito a nossa vida, porque tem já diversas coisas prontas aqui, diversos tipos de elementos que a gente pode utilizar. Então tá, vamos lá. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer é colocar essa imagem na aplicação. Vou pegar aqui o caminho dela. Fazer um download dessa imagem aqui. Bom, a imagem está aqui, logo, só vou mover ela para a pasta certa. Ela tem que estar na pasta app/assets/images. Beleza. Eu acho que eu fui muito rápido, mas só para vocês verem, eu usei o comando wget e passei a URL da imagem, tá? Esse wget baixa o arquivo e coloca na pasta atual, tá? Bom, essa daqui era uma imagem que a gente ia precisar. E aí eu vou mexer agora no template básico aqui da minha aplicação, no application HTML. Vamos dar uma olhadinha aqui em tudo que mudou. Então eu vou adicionar essas meta tags aqui no início. Já explico o que cada uma delas vai fazer. Então logo de cara eu quero especificar que essa página está usando o encoding UTF-8. Eu vou utilizar essas duas tags aqui que me permitem fazer a página ser responsiva, porque o Bootstrap já tem suporte para isso, mas não é muito importante você entender o que essas tags fazem agora. Até porque a gente não vai se preocupar muito em tornar o site responsivo. A gente vai usar todos os estilos do Bootstrap com essas linhas aqui. Eu já vou copiar também essas outras aqui, porque eu vou explicar o que elas fazem. Então assim, essa primeira linha aqui vai carregar os estilos do Bootstrap. Esse arquivo aqui ele é gigante, tem diversos estilos, ó, vamos até dar uma olhadinha nele. E ele é bem comprimido. Se a gente tirar o ponto .min da extensão, a gente consegue ver o arquivo original. O ponto .min ele já deixa esse arquivo aqui todo comprimido já. Então voltando para ele, é esse aqui. Então o browser carrega mais rápido.
Essas linhas aqui, elas servem para adicionar suporte para HTML5 quando o navegador for anterior ao Internet Explorer 9, porque não tinha suporte nenhum a HTML5 nesses navegadores mais antigos. Então isso daqui vai permitir que tenha. Beleza. A gente adicionou basicamente as tags de estilo, as chamadas de estilos aqui. E aí agora eu vou colocar também as chamadas de JavaScript. Em geral, a gente coloca JavaScript no final do nosso arquivo, antes de fechar a tag body, porque a gente quer que ele seja carregado por último. Na maioria das aplicações não é muito importante que o JavaScript seja carregado primeiro. A gente prefere deixar ele para o fim porque aí a página dá a impressão para o usuário de que a página carrega mais rápido. Então a gente coloca o JavaScript do Bootstrap lá no fim. E a gente vai carregar os JavaScripts da aplicação também no fim. Olha, aqui eu já vi que tem um erro bem pequeno aqui nos commits que eu preparei. Aí é bom você ficar atento, não é tão relevante assim, mas ó, eu coloquei os style sheets, né, os estilos da aplicação lá no fim. O correto é deixar esses estilos de fato aqui na tag head, porque a gente quer que eles sejam carregados antes da página, antes do conteúdo da página. Então deixa os estilos aqui em cima, não faz como eu fiz aqui nesse commit, porque ele está errado, tá? E a gente pode copiar esse comentário aqui, que é aquilo que eu falei. Os scripts são colocados no fim do documento para a página carregar mais rápido. Ok. E agora a gente vai mexer um pouquinho na estrutura HTML desse nosso template. Aí o que vai ter nessa... Vamos assim, ó, só por enquanto abrir aqui para dar uma olhada em como está ficando. Ó. Vou dar um refresh. Então você vê que a fonte já mudou aqui. Essa aqui é a fonte padrão do Bootstrap e aqui também. Então você viu que já deu uma mudadinha aqui. Agora a gente vai colocar um header. A gente vai construir um header para a nossa aplicação. Vou fechar essa tag div aqui. Tá. Esse nosso header, a gente usou uma chamada aqui do Rails que é image tag, e a gente pode passar o nome de qualquer arquivo de imagem que estiver dentro dessa pasta assets/images, que ele vai construir já uma tag de imagem para esse arquivo. E a gente criou também isso aqui é um formulário que vai ter só um campo de texto para poder fazer busca na loja. Vamos ver como é que fica aqui a cara disso. Tá, tem essa cara aqui. A estrutura está começando a ganhar forma. Ainda não tem muitos estilos, mas tudo bem. Então agora a gente vai adicionar estilos para essa área. Eu vou entrar aqui. Eu vou abrir dois arquivos aqui para a gente poder ver as mudanças, tá? Um é esse view, que eu já abri aqui numa aba nova. Desculpa, view não. Um é esse store.scss. E eu vou abrir de novo aqui o application.html para a gente ir alterando as coisas. Tá. Então a gente já tem um header aqui em cima, mas por enquanto ele está sem estilos. A gente vai adicionar estilos para esse header. Os estilos basicamente são esses aqui. A gente quer que ele tenha um fundo, uma cor de fundo. Então no nosso stores.scss, você vê que é um CSS normal, apesar de ser um Sass. Daqui a pouco eu vou mostrar o que muda, mas é um CSS normal. Isso daqui já vai colocar uma cor de fundo. Já ficou um pouquinho mais bonitinho, né? E a gente vai mudar um pouco agora esse formulário aqui. Então a gente vai pegar esse conteúdo aqui, Top Search. Vai colocar aqui também. Salvou o arquivo, recarrega. Pronto. Bom, nosso header aqui ele está pronto aqui. Basicamente é isso nele. E aí a gente vai continuar mexendo. Próxima coisa que a gente vai adicionar é um menu aqui de categorias. A loja ela tem um conjunto de categorias que a gente quer
que apareça. Deixa eu fechar alguns arquivos para não ficar muito complicado isso daqui. Tá. Então ainda lá no header, eu quero que tenha uma sequência de categorias aqui. Eu já vou colocar, eu vou mostrar para vocês primeiro sem estilos. Então, ó, tem essas categorias aqui. E agora eu vou adicionar um pouquinho de estilos nisso daí. Então, seriam esses estilos aqui. Ok. Aí a gente vai recarregar. Pronto, agora a gente tem um pouquinho mais de estilos aqui, ó. Então, nossa loja já tem um header e tem aqui um menu para a gente acessar as categorias principais da loja e a página inicial. Por enquanto, essas categorias estão fixadas, estão estáticas. Veja que a gente colocou dessa forma aqui, ó. E elas não levam a lugar nenhum. Se a gente clicar em qualquer uma delas, não vai acontecer nada. Certo. Próxima coisa que a gente quer colocar é um footer. Então aqui embaixo, antes de chamar todos os scripts, a gente quer um footer. Esse footer vai falar que a loja é do estágio de programação, vai colocar uns dados aqui de copywriting e que todos os direitos são reservados. Vamos ver primeiro sem os estilos. Fica dessa forma aqui. Agora com os estilos de footer. Com os estilos já vai ficar um pouquinho diferente, vai ficar mais bonito. Vamos lá. Beleza. Aí já ficou um pouquinho mais bonitinho aqui. E agora a gente vai mexer no conteúdo principal aqui de fato. O conteúdo principal a gente vai deixar dentro de um elemento HTML aqui, de um div, com o identificador main. Então tudo que tiver dentro de main representa o conteúdo que está ali entre o header e o footer. Ok. Eu vou já deixar algum... Você vai ver que não vai mudar nada em termos de estilos aqui, porque eu ainda não falei nada que esse main faz. Eu vou só especificar que ele tem que ter no mínimo 450 pixels de altura, utilizando esse estilo aqui. Por quê? Veja que o footer ficou muito para cima. Se a gente especificar que ele tem que ter pelo menos 450 pixels, o footer já cai um pouco mais para baixo, já não fica tão estranho, certo? Ótimo. Agora a gente vai mexer um pouco mais no conteúdo interno aqui dos produtos. Esse application HTML a gente já não precisa mais dele, mas a gente vai voltar aqui porque a gente vai mexer. Vamos pegar só os arquivos que a gente vai precisar. A gente já está com esses aqui praticamente prontos, esses já estão prontos. Os estilos a gente já está com ele aberto na outra aba. O logo a gente já colocou na aplicação. Então agora falta a gente mexer tanto no index quanto nesse outro arquivo aqui que eu vou explicar o que é. Então tá. Vamos abrir o index e vamos abrir esse products. Perfeito. Então o index a gente vai criar esse index, a gente já vai colocar esse conteúdo nele. Vamos trocar o que está aqui. Bom, esse container é uma classe que pertence ao Bootstrap e ele já deixa organizado esse conteúdo todo aqui numa área da tela que funciona bem para os navegadores. Eu vou mostrar com e sem, tá? Para vocês verem. Vou comentar isso aqui por enquanto, ó. Então tá escrito aí, compre nossos produtos, né? Do jeito que tá, você vê que ele começa bem à esquerda aqui, o conteúdo. E agora com o container, vou dar um refresh. Você vê que o Bootstrap já deixa organizado aqui para a tela. Inclusive, se eu redimensionasse essa tela aqui, seria possível ver que... Quer ver? Eu vou tentar redimensionar para a gente dar uma olhadinha. Ó, você vê que ele vai mantendo sempre no centro, às vezes aumenta ou diminui a margem. Enfim, o Bootstrap ele já tem um pouco de suporte para essas coisas serem responsivas. Então tá. Aí vamos continuar. Esse arquivo aqui a gente já pegou tudo que precisava. Aí, esse arquivo, ele vai chamar
um outro arquivo que pode ser útil para outras páginas. A gente quer renderizar todos os produtos nessa página inicial. Mas, por exemplo, se eu fizesse uma busca de produtos, eu também ia querer renderizar todos os produtos. Ou se eu abrisse a página de uma categoria também. Então, por isso, a gente vai criar uma página comum a todas essas possíveis páginas. A gente chama isso de uma partial. É uma página que é utilizada por outras. E a gente vai renderizar essa partial aqui. Em Rails, basta criar aqui um arquivo. A gente começa sempre com underline para identificar que é uma partial. E tem a extensão html.irb. Aí esse arquivo aqui, por enquanto, está vazio, mas a gente já vai copiar o conteúdo que está aqui. Já vou fechar essa página, porque a gente não vai mais precisar dela. E aqui está. Bom, essa parte, o que ela vai fazer? Ela vai criar um div com o identificador products, ou seja, todos os produtos estão aqui dentro. Aí ele vai navegar por aquela variável products em grupos de 4, ou seja, ele vai pegar, eu tenho 20 produtos aqui, lembra? Ele vai pegar de 4 em 4 esses produtos e colocar nesse Products Group. Aí dentro desse Products Group, desses 4 produtos, eu vou também navegar neles e vou ter essa variável Product aqui representando cada um deles. Daí, para cada produto, eu vou criar na tela uma área com um div aqui principal, que representa o produto, nesse caso aqui. Eu vou criar um produto, e aí o produto vai ter a imagem dele, vai ter a categoria ao qual ele pertence, o nome, o preço e um botão de comprar. Um detalhe importante aqui de reforçar, eu sei que vocês já viram algumas coisas disso na aula de HTML, CSS e JavaScript, mas vale reforçar o seguinte: o ID, o identificador, tem que ser único na página toda. Então, assim, a área de produtos é uma só. E a classe product, ela quer dizer que podem ter vários elementos no meu HTML com a mesma classe. Então, no caso aqui, vou ter 20 produtos com a mesma classe, por isso que é uma classe e não um ID nesse caso aqui. Bom, vamos ver como que isso aparece pra gente. Olha, aparece dessa forma aqui, certo? Tá um pouquinho estranho ainda assim, os estilos não estão 100%, mas já tá com uma cara legal. Se a gente der refresh, lembra que tem um shuffle lá na lista de produtos, então ele fica trocando a ordem dos produtos que aparecem aqui. Então tá, eu vou agora adicionar estilos nessa área. Então, os estilos de products vão ser esses aqui. E aí eu vou terminar esse arquivo de estilos e eu vou comentar com vocês uma coisa que eu fiz e você já pode ter estranhado que funcionou, que é o seguinte: em CSS eu não consigo aninhar regras dessa forma. Em CSS, para criar essa regra aqui, eu teria que fazer algo assim. Certo? E aí eu poderia colocar aqui margin bottom 60 pixels, certo? Para criar essa regra aqui. Mas em Sass, quando eu estou usando esse SCSS, eu, por exemplo, poderia falar que essa área de products tem a cor branca, e aí dentro de products aqui eu vou criar uma regra, por exemplo, .product, que aí o product teria a cor preta, por exemplo. Então, assim, com Sass, ele é uma extensão de CSS. Tudo que tem em CSS vai funcionar com SCSS. Porém, ele adiciona mais poder, mais funcionalidades para o desenvolvedor. E a que eu acho mais relevante, que eu uso bastante, é essa de poder alinhar regras. Então, eu posso criar uma regra dentro da outra aqui, e aí na hora que ele gerar os estilos, ele vai gerar daquele jeito, mais ou menos com essa cara aqui, certo? Ele vai fazer isso automaticamente. Isso é bem útil, tá? Então, a gente está usando isso aqui. Aí eu defini os estilos daquela área de produtos e também de cada um dos produtos individualmente. Aí vamos ver como que fica a nossa página final aqui. Beleza, então essa é a nossa página inicial.
A gente consegue recarregar e vai ver que fica cada hora gerando em uma ordem diferente. Ainda não tem nada que funciona, quando a gente clica nas coisas ainda não abre nada, e isso vai ser assunto para os próximos vídeos. Mas por enquanto a gente já tem agora uma página inicial. Você lembra que a gente está abrindo essa página inicial nesse caminho aqui, Store/Index. Como ela é uma página inicial, a gente gostaria que ela abrisse aqui. O que a gente vai fazer para isso funcionar? A gente vai mexer nas rotas da nossa aplicação. A gente vai especificar que a rota raiz da nossa aplicação é o controller Store Coaction Index. E a gente pode inclusive tirar esse outro caminho daqui. Agora, se a gente abrir a página inicial da aplicação, a gente pode recarregar ela e pronto. A nossa página inicial está de fato na página inicial da aplicação. E com isso a gente termina esse vídeo.